Olha, amigo que está aí do outro lado da tela, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou da estrada há mais de 20 anos. Já rodei este Brasil de ponta a ponta, conheci cada curva perigosa, cada subida íngreme, cada posto que fecha de madrugada. E uma coisa que aprendi nesse tempo todo é que a estrada, ela tem seus segredos. Não sou de inventar história, não, nunca fui. Meu pai sempre dizia: filho, palavra de caminhoneiro tem que valer mais que papel passado em cartório. E é assim que eu vivo até hoje. Por isso, quando eu conto o que vivi lá fora, pode ter certeza de que é tudo verdade. Cada detalhe, cada sensação estranha, cada arrepio que subiu pela espinha. Vou dividir com vocês 8 situações que me marcaram para sempre. Coisas que aconteceram comigo e que, até hoje, me fazem refletir sobre como esse mundo é muito maior do que a gente imagina. Não tem explicação científica para tudo, não, senhor. Às vezes, a gente precisa aceitar que existem mistérios por aí e que nossa missão não é desvendá-los, mas respeitá-los. Se você também é da estrada, vai entender cada palavra. Se não é, mas tem curiosidade sobre essa vida nossa, fica aí comigo que vou te levar para conhecer um lado da rodovia que poucos sabem que existe. Pega um café, acomoda aí na cadeira e vem comigo nessa jornada. Prometo que não vai se arrepender. Relato 1. A chuva martelava no para-brisa do meu Scania R620 como se o céu tivesse aberto uma comporta. Era madrugada fechada na BR-116, altura do quilômetro 847, sentido norte, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Minha carga era pesada, 28 toneladas de bobinas de aço destinadas à Feira de Santana, valor segurado em R$ 400 mil. A visibilidade estava horrível, não passava de 50 metros, e eu já estava há 14 horas na estrada, lutando contra o sono e a chuva. Foi quando vi algo que me fez esquecer completamente do cansaço. Ali, do lado direito da pista, uma placa verde apareceu na neblina. Atalho. Feira de Santana 280 km. Mas isso era impossível. Pela rota normal, eu ainda tinha mais de 600 quilômetros pela frente. Mesmo assim, algo dentro de mim disse para seguir aquela placa. Era como se uma força invisível estivesse guiando meu volante. A estrada vicinal que se abriu à minha direita parecia bem conservada, o que já era estranho para uma estrada secundária em plena madrugada chuvosa. Não havia crateras, não havia lama. O asfalto estava perfeito, quase novo. Resolvi arriscar. Afinal, se conseguisse cortar 300 quilômetros de estrada, chegaria no destino muito antes do prazo. Meu caminhão, um Scania R620 Evolution 2019, placa BR-264, respondeu suavemente à mudança de direção. O motor Scania DC13 de 620 cavalos ronronava tranquilo, mesmo com toda aquela carga nas costas. O tanque estava com 300 litros de diesel, suficiente para mais 1000 quilômetros. Tudo estava funcionando perfeitamente no painel. Pressão de óleo, temperatura da água, pressão dos pneus. Mas algo começou a me incomodar. O primeiro sinal estranho foi o conta-quilômetros. Eu tinha anotado a quilometragem quando saí da BR-116. 847.432 quilômetros rodados no odômetro total do caminhão. Mas conforme eu seguia por aquela estrada vicinal, os números no painel pareciam estar avançando mais rápido que o normal. Em apenas 20 minutos, já havia percorrido mais de 80 quilômetros, segundo o equipamento. Impossível com a velocidade que eu estava mantendo. Não passava dos 60 por hora devido à chuva. O segundo sinal foi o combustível. Meu Scania é econômico, faz tranquilo 3,5 km por litro com carga pesada. Mas o ponteiro do tanque não estava descendo. Era como se o motor estivesse consumindo quase nada, ou o medidor tivesse pifado. Cheguei até a bater no painel, pensando que fosse defeito do instrumento, mas todos os outros indicadores funcionavam normalmente.
O terceiro e mais perturbador sinal foi o tempo. Eu tinha olhado o relógio quando entrei na vicinal, 02U47 min. Agora, olhando novamente, marcava 02U52 min. Apenas 5 minutos se passaram, mas eu tinha certeza de que estava dirigindo há pelo menos 1 hora. Era como se o tempo estivesse passando de forma diferente ali dentro daquele atalho. A estrada seguia reta, sem curvas acentuadas, sem subidas ou descidas significativas. Do lado esquerdo e direito, apenas escuridão total. Nem árvores, nem postes, nem casas. Nada. Como se eu estivesse dirigindo através do vazio. O rádio PX estava mudo, coisa rara para aquela região que sempre tem movimento de caminhão. Tentei chamar no canal 19. Alô, alô, algum colega por aí? Aqui é o Scania placa final 74. Vim da BR-116. Silêncio absoluto. De repente, vi uma luz à frente. Era um posto de combustível completamente iluminado, com 2 bombas funcionando e um frentista me acenando para entrar. Resolvi parar para confirmar onde estava e talvez entender o que estava acontecendo. Quando desci da cabine, a primeira coisa que notei foi que não chovia mais. O chão estava seco, como se nunca tivesse chovido ali. Boa noite, motorista. Vai completar? Perguntou o frentista, um senhor de uns 50 anos, magro, com um sorriso gentil. Na verdade, queria só uma informação. Estou indo para a Feira de Santana. Quanto falta daqui? Ele consultou um papel amassado que tirou do bolso da camisa. Uns 15, 20 quilômetros no máximo. O senhor está praticamente chegando. Senti um calafrio na espinha. Como assim? Saí da BR-116 há pouco tempo. Ah, o senhor pegou o atalho novo, né? Eles inauguraram semana passada. Corta bem o caminho mesmo. Muito inteligente da sua parte. Pedi para usar o banheiro e, quando voltei, perguntei se ele podia me dar algum comprovante de que eu tinha passado ali. Um cupom, um papel, qualquer coisa. Ele me entregou um bilhete manuscrito. Posto Estrela do Norte, KM15, atalho BR-116, Feira de Santana. Motorista, Scania placa BRA2E74. Horário, 0315 min, 1508-2023. Guardei o papel no bolso e segui viagem. Realmente, em menos de 20 minutos, vi as primeiras placas de Feira de Santana. Cheguei ao destino às 03h45 no Mineiro da manhã, quase 10 horas antes do previsto. O responsável pelo recebimento da carga ficou surpreso. Rapaz, você voou? Não era para chegar só lá pelas 2 da tarde? No dia seguinte, curioso, resolvi refazer o caminho na volta para tentar encontrar novamente aquele atalho. Percorri toda a BR-116, no trecho onde tinha visto a placa, mas não encontrei nada. Nenhuma entrada, nenhuma estrada vicinal, nenhuma placa. Parei num posto conhecido da região e perguntei para o gerente sobre aquele atalho. Atalho? Que atalho, motorista? Aqui não tem atalho nenhum para a Feira de Santana. Nunca teve. Mostrei o bilhete que o frentista tinha me dado. Ele examinou o papel com atenção e balançou a cabeça. Posto Estrela do Norte? Olha, motorista, eu conheço todos os postos desta região há mais de 15 anos. Nunca ouvi falar desse nome. Procurei informações na internet. Liguei para a concessionária responsável por aquele trecho. Consultei mapas antigos. Nada. Nenhum registro de qualquer atalho ligando aquele ponto da BR-116 à Feira de Santana. Pior, consultei o mapa oficial do DNIT e descobri que no local onde peguei aquele desvio, existe um paredão rochoso. Impossível construir uma estrada ali. Mas o bilhete ainda está aqui comigo, na carteira, amarelando com o tempo. E meu odômetro registrou aqueles quilômetros impossíveis. Quando revisei os dados da viagem no computador de bordo, constava que eu tinha percorrido exatos 347 quilômetros em 58 minutos. Uma velocidade média matematicamente impossível, ainda mais com aquela carga e naquelas condições de tempo. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela madrugada. Já ouvi histórias parecidas de outros colegas da estrada.
Atalhos que aparecem quando a gente mais precisa, caminhos que encurtam o impossível, estradas que existem apenas no momento exato em que precisamos delas. Talvez seja coisa de anjo da guarda. Talvez seja algo que nossa mente racional não consegue compreender. O que sei é que aprendi a confiar mais na intuição e a respeitar os mistérios que a estrada às vezes nos apresenta. Nem tudo precisa ter explicação científica para ser real. Às vezes, quando estamos realmente precisando de uma ajuda, ela chega de formas que jamais imaginaríamos. Se você também já viveu algo parecido por aí nas estradas deste Brasilão, deixa nos comentários. Quem sabe, juntando nossas experiências, a gente consegue entender melhor esses mistérios da vida na boleia. E se está gostando desses relatos, se inscreve aí no canal que tem muito mais história para contar. Relato 2. Era uma tarde ensolarada, quando a coisa mais estranha aconteceu na minha vida de caminhoneiro. Eu estava descendo a BR-381, a famosa Fernão Dias, no quilômetro 523, sentido São Paulo, dirigindo meu Mercedes-Benz Actros 2651, 6x4 ano 2020, placa COIL 8A92. Transportava 15 toneladas de café em grãos de uma cooperativa de Varginha para o Porto de Santos. Carga valiosa, segurada em R$350 mil. O tempo estava perfeito. Céu azul, visibilidade total, sem vento. Eu estava descansado, tinha dormido bem na noite anterior e ainda faltavam apenas umas 5 horas para o destino. Foi quando vi a placa da balança rodoviária. Balança, próximos 2 quilômetros. Obrigatória. Coisa normal, sempre tem fiscalização naquele trecho. Mas quando me aproximei da entrada, tive a primeira estranheza. Não havia fila. Numa tarde de sábado, com um movimento intenso de carga na Fernão Dias, uma balança sem fila era praticamente impossível. Mesmo assim, entrei no pátio seguindo a sinalização. O complexo da balança estava funcionando perfeitamente. Havia agentes da PRF, funcionários da ANTT, toda a estrutura montada. Um policial me acenou para dirigir até a plataforma de pesagem. Quando parei o caminhão na posição indicada, o sistema eletrônico começou a trabalhar. Podia ouvir o ruído característico dos sensores fazendo a leitura do peso por eixo. "Motorista, pode descer para a conferência da documentação", disse o agente, um rapaz jovem, magro, de uniforme impecável. Desci da cabine com todos os documentos, CNH, CRV do caminhão, manifesto de carga, notas fiscais, documentos da transportadora. Tudo estava em ordem, como sempre mantenho. O policial conferiu cada papel com atenção, digitou alguns dados no tablet dele, consultou algo no sistema. "Tudo certo, motorista. Peso total, 40.850 quilos, dentro do limite. Pode seguir viagem." Recebi de volta toda a documentação junto com um comprovante da pesagem. Um papel timbrado da PRF com todos os dados. Data, horário, peso por eixo, número da placa, dados do motorista. Guardei o documento na pasta e segui viagem normalmente. Mas a segunda estranheza começou quando voltei para a pista principal. Olhei pelo retrovisor e não vi mais o complexo da balança. Pensei que fosse efeito da distância ou algum obstáculo visual, mas mesmo assim me chamou a atenção. Continuei dirigindo sem dar muita importância ao fato. 2 horas depois, parei no posto Grau, no quilômetro 645, para abastecer e almoçar. Enquanto o frentista completava o tanque, puxei conversa com outro caminhoneiro que estava na bomba ao lado, um veterano da estrada que eu já conhecia de outras viagens. "E aí, Zé Roberto, como está o movimento por aí?" "Tranquilo, irmão. Só que tá tendo uma demora danada lá na balança do 523. Fila quilométrica. Parei lá umas 3 horas atrás e havia mais de 40 caminhões esperando. Deve estar pior agora." Senti um gelado na barriga. Que estranho, colega. Passei lá há 2 horas e estava vazio. Nem fila tinha. Ele me olhou com cara de espanto. "Como assim vazio? Mano, aquela balança está interditada há mais de 6 meses.
Teve um problema grave no sistema de pesagem, danificou toda a estrutura eletrônica. A concessionária ainda não terminou o reparo. O mundo pareceu girar ao meu redor. Interditada? Como interditada? Eu acabei de passar lá, fui pesado, recebi até o comprovante. Você tá brincando comigo, né? Olha, se passou por lá, foi por fora da balança porque ela está fechada mesmo. Tem até tapume isolando a área. Peguei a pasta de documentos e mostrei a ele o comprovante da pesagem. Zé Roberto examinou o papel com atenção, virou de um lado e do outro, analisou cada detalhe. Cara, isso aqui está muito estranho. O papel parece original, tem todos os elementos de segurança, mas olha só essa data aqui, 3 de setembro de 2023. E olha esse número da balança, BR 3881 523 001. Eu conheço a numeração das balanças da região, e essa aí não existe. Decidimos investigar melhor. Zé Roberto ligou para um conhecido que trabalha na ANTT, responsável pela fiscalização das balanças rodoviárias. Depois de alguns minutos ao telefone, ele desligou com uma expressão preocupada. Mano, a informação se confirma. A balança do quilômetro 523 da BR-381 está fora de operação desde março deste ano. Houve um incidente grave. Um raio atingiu o sistema eletrônico principal e queimou todos os equipamentos. A licitação para o reparo só foi concluída semana passada. As obras começam só no mês que vem. Senti as pernas bambas. Como era possível? Eu tinha visto tudo funcionando perfeitamente. Agentes, equipamentos, sistema eletrônico operando. Até o ruído das máquinas eu tinha ouvido. Na segunda-feira seguinte, assim que entreguei a carga em Santos, resolvi voltar ao local para tirar a dúvida. Peguei a BR-381 sentido Belo Horizonte e, chegando no quilômetro 523, confirmei o que Zé Roberto havia dito. A área da balança estava completamente isolada com tapumes de madeira e lona. Uma placa grande avisava: balança rodoviária temporariamente desativada. Previsão de reabertura, novembro 2023. Parei na pista lateral e caminhei até o local. Consegui espiar por uma brecha do tapume. Lá dentro, vi apenas destroços, plataforma de pesagem rachada, cabine de controle com vidros quebrados, fiação elétrica danificada espalhada pelo chão. Era visível que nada funcionava ali há meses. Procurei o posto da PRF mais próximo para relatar o que havia acontecido. O sargento que me atendeu foi muito solícito, mas quando mostrei o comprovante da pesagem, ele ficou sem palavras. Motorista, este documento tecnicamente está perfeito. Tem todos os elementos de segurança, numeração correta, até minha assinatura digital está aqui. Mas isso é impossível. Eu mesmo supervisiono as operações desta região e posso garantir que não houve nenhuma pesagem naquela balança no dia 3 de setembro. Ele digitou os dados do comprovante no sistema da PRF. Para nossa surpresa, constava um registro da pesagem do meu caminhão com todos os detalhes corretos. Horário, peso, dados do veículo, tudo batia perfeitamente. Olha, motorista, em 20 anos de polícia rodoviária, nunca vi nada igual. Segundo o nosso sistema, o senhor realmente foi pesado naquela balança no dia e horário indicados. Mas fisicamente isso é impossível, porque o equipamento estava inoperante. Resolvi consultar um técnico em eletrônica que eu conhecia, especialista em sistemas de pesagem rodoviária. Mostrei o comprovante e contei toda a história. Ele analisou o documento com lupa e equipamentos de análise gráfica. O papel é autêntico, não tem alteração. A impressão foi feita em impressora térmica padrão da PRF. Até a marca d'água está correta. Mas tem uma coisa estranha aqui. Veja este código de identificação do equipamento. Ele indica um modelo de balança que foi descontinuado em 2018. Todos os equipamentos desse modelo foram substituídos até 2020. Ou seja, segundo o documento, eu fui pesado por um equipamento que não existe mais, numa balança que estava quebrada por agentes que não estavam trabalhando naquele dia.
Até hoje guardo esse comprovante como uma das maiores provas de que existem coisas neste mundo que nossa lógica não consegue explicar. Consultei outros caminhoneiros veteranos e descobri que histórias parecidas já aconteceram em diversos pontos do país. Balanças que funcionam quando deveriam estar fechadas, fiscalizações em locais que não existem no mapa, documentos impossíveis que se tornam reais. Talvez seja uma forma do universo nos proteger, garantindo que nossa documentação esteja sempre em ordem, mesmo quando passamos por situações que fogem do normal. Ou talvez seja apenas uma manifestação de que o tempo e o espaço não funcionam sempre da forma linear que acreditamos. O que sei é que aprendi a não questionar demais certas experiências. Às vezes, é melhor aceitar o mistério e agradecer pela proteção que recebemos, mesmo sem entender de onde ela vem. Na estrada, a gente aprende que nem tudo tem explicação, mas tudo tem um propósito. Quem aí já passou por algo parecido? Conta nos comentários. Quero saber se é só comigo que essas coisas acontecem. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito mais história estranha para dividir com vocês. Relato 3. A noite havia caído pesada sobre a BR-153, a famosa Belém-Brasília, quando me vi precisando urgentemente de um lugar para descansar. Eu estava no quilômetro 1847, próximo à divisa entre Tocantins e Pará, dirigindo meu Volvo FH 540-64 ano 2021, placa PAR 4D18. Transportava 22 toneladas de soja em grãos de Sorriso MT para o Porto de Belém. Carga de alto valor, R$ 420 mil segurados. Havia chovido durante toda a tarde e a pista ainda estava molhada, perigosa para trafegar em alta velocidade. O problema era que eu já estava há 15 horas na estrada e o sonolência começava a apertar. Tinha saído de madrugada de Cuiabá e ainda faltavam mais de 300 quilômetros para chegar ao destino. Pela lei do motorista, eu precisava fazer uma pausa obrigatória de pelo menos 1 hora. Mas aquela região é complicada. Poucos postos seguros, muitos assaltos, estrada praticamente deserta durante a madrugada. Foi quando vi uma placa azul bem conservada. Área de descanso. Próximos 5 quilômetros. Estacionamento gratuito. Segurança. 24H. Fiquei surpreso porque não lembrava de nenhuma área de descanso oficial naquele trecho. Mas o sono estava apertando tanto que resolvi conferir. Se fosse um lugar seguro, seria uma bênção. 5 quilômetros depois, exatamente como indicado na placa, apareceu uma entrada à direita com boa sinalização. Pátio de Descanso Norte. Entrada. A estrada de acesso estava asfaltada, bem demarcada, com refletivos nas laterais. Entrei devagar, seguindo as placas orientativas. O que vi me impressionou. Era um complexo amplo, bem organizado, com vagas demarcadas para caminhões, iluminação adequada, até lanchonete funcionando. Havia cerca de 15 caminhões já estacionados, alguns com motoristas conversando em grupos, outros com as cortinas fechadas, descansando. Um segurança fardado me acenou para uma vaga livre próxima à entrada. Boa noite, motorista. Primeira vez aqui? Perguntou o segurança. Um senhor de uns 50 anos, moreno, com uniforme azul bem passado. Primeira vez. Nem sabia que existia esse pátio por aqui. Inauguramos há uns 3 meses. Era uma necessidade urgente da região. Muitos roubos, muitos acidentes causados por sono. O governo estadual resolveu investir em segurança para vocês. Estacionei meu Volvo em uma vaga bem sinalizada. Desliguei o motor e desci para esticar as pernas. O lugar estava realmente bem estruturado. Banheiros limpos com chuveiros, lanchonete com comida caseira, até uma pequena capela para quem quisesse fazer uma oração. Havia placas indicativas para tudo. Banheiros, lanchonete, área de oração, administração. Comprei um café na lanchonete e conversei um pouco com outros motoristas. Todos elogiavam o local. Diziam que era uma iniciativa excelente do governo.
Um colega de Goiás comentou que já havia usado o pátio 2 vezes e sempre teve boa experiência. É seguro mesmo, irmão. Tem câmera em todo lugar, ronda constante, pode dormir sossegado. Voltei para minha cabine, ajustei o assento para a posição de descanso, programei o despertador para as 4h mesmo e tentei relaxar. O lugar era silencioso, apenas o ruído distante do tráfego na BR-153. As luzes do pátio eram adequadas, nem muito claras que atrapalhassem o sono, nem muito fracas que comprometessem a segurança. Dormi profundamente e acordei pontualmente no horário programado. Fui até o banheiro, tomei um banho rápido, comprei um sanduíche e um café na lanchonete para levar. O atendente, um rapaz novo e educado, me entregou até um cartão de visita do local. Pátio de Descanso Norte, BR-153, KM 1852. Segurança e conforto para o caminhoneiro. Paguei a conta. Apenas R$12 pelo café e sanduíche. E me despedi do segurança. Ele me entregou um comprovante de permanência no local, certificado de descanso, motorista, meu nome, veículo, Volvo placa Parquarda 18, entrada, 22 de mim, saída, 0515 mini, data, 19/10/2023, tempo de descanso, 6h45 min. Para que serve isso? Perguntei. É para comprovar que o senhor cumpriu o período obrigatório de descanso, caso seja abordado pela fiscalização. Documento oficial. Agradeci, guardei o papel na pasta de documentos e segui viagem. Ainda estava escuro, mas me sentia completamente descansado e seguro para continuar. O motor do Volvo respondeu perfeitamente na partida, e em poucos minutos eu estava de volta à BR-153. Seguindo viagem para Belém. A terceira estranheza aconteceu cerca de 2 semanas depois. Eu estava fazendo o mesmo trajeto, mesma carga, mesmo destino. Quando cheguei no quilômetro 1847, procurei a placa do pátio de descanso. Não encontrei. Continuei dirigindo, achando que tinha passado batido. Cheguei no quilômetro 1860 e nada. Voltei alguns quilômetros, procurei com atenção. Nenhuma placa, nenhuma entrada, nenhum sinal do pátio. Parei num posto de combustível no quilômetro 823 e perguntei ao frentista sobre o pátio de descanso da região. Pátio de descanso? Que pátio, motorista? Aqui não tem pátio nenhum. O posto mais próximo com estacionamento seguro é lá em Guaraí, uns 100 quilômetros para o sul. Mostrei o cartão de visita que tinha recebido. O frentista examinou com curiosidade. Nunca ouvi falar desse lugar, brother. E olha que trabalho nesta região há mais de 10 anos. Conheço cada canto dessa estrada. Liguei para alguns colegas caminhoneiros que fazem regularmente a Rota Norte. Nenhum deles conhecia qualquer pátio de descanso oficial na BR-153 naquela altura. Mais estranho ainda, pesquisei na internet e não encontrei nenhuma referência ao Pátio de Descanso Norte. Consultei o site oficial do DNIT, que lista todas as áreas de descanso oficiais do país. No trecho da BR-153, entre Tocantins e Pará, não constava nenhum pátio de descanso. A área oficial mais próxima ficava a mais de 200 quilômetros de distância. Procurei a administração estadual de Tocantins, responsável pelos investimentos em infraestrutura rodoviária. Após várias ligações, consegui falar com um engenheiro da Secretaria de Transportes. Motorista, não existe nenhum pátio de descanso oficial no quilômetro 1852 da BR-153. Não temos projeto aprovado, não há verba liberada, não foi construído nada naquela região. O senhor deve estar confundindo com outro local. Mostrei a ele por e-mail uma foto do comprovante de permanência que tinha recebido. Ele respondeu no dia seguinte: documento muito bem elaborado, mas completamente falso. Não temos esse modelo de certificado, não existe essa numeração no nosso sistema. E o brasão oficial usado no papel está incorreto. É uma versão antiga, descontinuada em 2019. Semanas depois, encontrei um motorista veterano da região.
conhecido por conhecer cada metro da BR-153. Contei a história toda e mostrei o cartão de visita. Olha, irmão, em 40 anos rodando por aqui, já ouvi histórias parecidas. Motoristas que param em postos que não existem, que dormem em pátios que desaparecem, que recebem ajuda em lugares impossíveis. Tem gente que chama isso de posto fantasma. Outros dizem que são anjos da estrada. Ele me contou que, na década de 1990, havia sim um pequeno restaurante naquela região, mas foi desativado há mais de 20 anos. O dono morreu, a família abandonou o lugar. Hoje em dia só tem mato crescido lá. Resolvi fazer uma última verificação. Contratei um GPS profissional de alta precisão e refiz o trajeto, marcando exatamente as coordenadas onde havia parado naquela noite. Quando cheguei ao ponto indicado pelo GPS, encontrei apenas uma área de vegetação densa, sem nenhum sinal de construção atual ou antiga. Mas os documentos que recebi naquela noite continuam comigo. O cartão de visita, o comprovante de permanência, até o cupom fiscal da lanchonete. Todos com aparência autêntica, papel de qualidade, impressão profissional. É como se aquele lugar tivesse existido apenas durante as horas que precisei dele. Hoje acredito que existem forças na estrada que cuidam de nós, caminhoneiros, quando estamos realmente precisando de ajuda, de descanso, de segurança. Essas forças se manifestam das formas mais inesperadas. Talvez seja a energia de todos os motoristas que já passaram por aquela região. Talvez seja algo maior que nossa compreensão. O importante é que naquela noite, quando eu mais precisava de um local seguro para descansar, ele apareceu. Me ofereceu exatamente o que eu necessitava: segurança, conforto, tempo suficiente para recuperar as energias e continuar a viagem com segurança. Aprendi que na estrada a gente não deve questionar demais quando recebe uma ajuda inesperada. Às vezes, a resposta para nossas necessidades vem de formas que desafiam nossa lógica, mas nem por isso são menos reais. O que importa é que quando precisamos, alguém ou algo está lá para nos amparar. Se você já passou por uma situação parecida, deixa um comentário aí embaixo. Esses mistérios da estrada são mais comuns do que a gente imagina. E compartilhando nossas experiências, a gente se ajuda mutuamente a entender melhor essa vida na boleia. E se está curtindo esses relatos, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Tem muito mais história para contar. Relato 4. O sol já estava se pondo no horizonte quando saí do terminal de cargas de Uberlândia, dirigindo meu DAF XF 530 Super Space Cab, ano 2022, placa MIN 7G83. Transportava 18 toneladas de produtos eletrônicos com destino a Recife, carga de altíssimo valor, mais de R$800 mil segurados. Era início da noite de uma segunda-feira e eu tinha uma viagem longa pela frente. Mais de 1.500 quilômetros pela BR-365, BR-116 e BR-232. Estava na altura do quilômetro 127 da BR-365, próximo a Monte Carmelo, quando vi uma figura na lateral da pista fazendo sinal para pedir carona. Era uma mulher de meia idade, bem vestida, com uma pequena mala de viagem ao lado. O que me chamou a atenção foi que ela não parecia desesperada ou em situação de risco. Estava calma, organizada, como se soubesse que alguém iria parar. Normalmente eu não dou carona, principalmente transportando carga valiosa, mas algo naquela situação me fez parar. Talvez tenha sido a forma educada como ela acenou, ou o fato de parecer uma pessoa de confiança. Parei o caminhão alguns metros à frente e ela se aproximou da janela. Boa noite, motorista. O senhor poderia me dar uma carona até Montes Claros? É no seu caminho. Fiquei surpreso. Como ela sabia meu destino? Eu não havia dito nada. Não tinha nenhuma identificação externa no caminhão indicando para onde estava indo. Como a senhora sabe que Montes Claros fica no meu caminho? Ela sorriu gentilmente. Ah, desculpe. É que vi a placa do seu caminhão. MIN.
e imaginei que fosse para Minas Gerais. Pensei que poderia estar subindo pela 365 até a 116. Fazia sentido, mas mesmo assim fiquei com um pé atrás. A senhora mora em Montes Claros? Trabalho lá. Sou enfermeira no hospital regional. Estava visitando uma irmã aqui em Monte Carmelo e perdi o ônibus de volta. O próximo só sai amanhã de manhã. E decidi ajudar. Abri a porta e ela subiu na cabine, acomodando a pequena mala entre os pés. Era uma senhora de uns 45 anos, cabelos grisalhos, muito educada e bem falante. Muito obrigada, motorista. O senhor é muito gentil. Como chama? Disse meu nome e perguntei o dela. Sou Helena. Trabalho há mais de 20 anos no Hospital de Montes Claros. Conheço bem essa estrada. Meus filhos moram em São Paulo e sempre passo por aqui quando vou visitá-los. Começamos a conversar durante a viagem. Ela era realmente muito conhecedora da região. Falava de detalhes específicos das cidades por onde passávamos. Conhecia os melhores postos de combustível, as melhores lanchonetes da estrada. Era uma conversa agradável e o tempo passou rapidamente. Mas a primeira estranheza aconteceu quando estávamos passando por Patos de Minas. Helena comentou: motorista, o senhor transporta eletrônicos, não é? Deve ter muito cuidado nesta região. Há muitos assaltos a caminhões que levam esse tipo de carga. Senti um arrepio. Eu não havia mencionado que tipo de carga estava transportando. Como a senhora sabe o que estou levando? Ah, desculpe, é que trabalho na área de logística hospitalar e conheço os padrões de transporte. Pelo tipo de carroceria, pela forma como o senhor dirige, mais devagar nas curvas, mais cuidado nas frenadas, dá para perceber que é carga frágil e valiosa. A explicação foi convincente, mas me deixou alerta. Continuei dirigindo e observando discretamente minha passageira. Ela parecia genuinamente preocupada com minha segurança. Dava dicas sobre trechos perigosos, sugeria onde seria melhor parar para descansar. A segunda estranheza aconteceu quando chegamos próximos a Montes Claros. Helena disse: motorista, o senhor pode me deixar no posto Ipiranga da entrada da cidade? Fica mais fácil para eu pegar um táxi até o hospital. Claro, sem problema. Mas a senhora não disse que mora aqui? Não tem ninguém para buscá-la? Na verdade, moro no hospital mesmo. Tenho um apartamento funcional lá. Como trabalho em regime de plantão, às vezes fico dias sem sair do hospital. Quando parei no posto indicado, Helena pegou a mala e se preparou para descer. Antes de sair, ela segurou minha mão e disse algo que me marcou profundamente. Motorista, muito obrigada pela carona. O senhor tem um coração bondoso. Quero que saiba que vai ter uma viagem segura até Recife. Não se preocupe com aqueles 3 homens na moto que estão seguindo o senhor desde Uberlândia. Eles vão desistir no próximo posto. Senti o sangue gelar nas veias. Que homens? Que moto? Olhe pelo retrovisor direito. Uma moto preta, 3 ocupantes estão parados ali perto daquelas árvores, observando o senhor. Olhei e realmente havia uma moto com 3 pessoas, estacionada de forma suspeita cerca de 100 metros atrás do meu caminhão. Como ela tinha percebido isso? Eu não havia notado nada durante toda a viagem. Como a senhora viu isso? E por que disse que eles vão desistir? Ela sorriu com uma tranquilidade que me impressionou. Tenho experiência de estrada, motorista. Aprendi a observar e tenho certeza de que o senhor está protegido. Tenha uma boa viagem. Ela desceu do caminhão e caminhou em direção ao posto. Fiquei observando pelo retrovisor e realmente a moto arrancou e foi embora, como se tivesse desistido de qualquer plano que pudesse ter. Continuei viagem intrigado com toda aquela situação. Como Helena havia percebido que eu estava sendo seguido? Como podia ter tanta certeza de que os suspeitos iriam desistir? E principalmente, como sabia tanto sobre minha carga e meu destino? No dia seguinte, quando cheguei a Recife e estava descarregando no terminal, resolvi ligar para o Hospital de Montes Claros para agradecer a Helena pela ajuda e pela companhia durante a viagem. Falei com a telefonista e pedi para ser transferido para a enfermaria.
Pois não, senhor. Com quem gostaria de falar? Com a enfermeira Helena. Ela trabalha aí há mais de 20 anos. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Senhor, poderia repetir o nome? Helena. Enfermeira Helena. Disse que trabalha no hospital de plantão. Até mora aí no hospital. Senhor, aqui no hospital nunca trabalhou nenhuma enfermeira chamada Helena. Tenho acesso a todo o histórico de funcionários dos últimos 30 anos. Não existe esse registro. Senti um calafrio na espinha. Tem certeza? Ela disse que trabalha há mais de 20 anos aí. Absoluta certeza, senhor. E outra coisa, nosso hospital não oferece moradia funcional para funcionários. Nunca ofereceu. Desliguei o telefone completamente confuso. Resolvi fazer mais uma verificação. Liguei para a rodoviária de Montes Claros e perguntei sobre os horários de ônibus entre Monte Carmelo e Montes Claros. Senhor, não temos linha direta entre essas cidades. Para fazer esse trajeto, o passageiro precisa pegar um ônibus até Uberlândia e de lá outro para Montes Claros. E na segunda-feira, 6 de novembro, não houve nenhum cancelamento de viagem. Ou seja, a história do ônibus perdido também não conferia. Comecei a perceber que nada do que Helena havia me contado era verdadeiro. Mas então, quem era aquela mulher? E como ela sabia tantos detalhes sobre minha viagem e sobre os riscos que eu estava correndo? Uma semana depois, conversei com um colega caminhoneiro veterano da região sobre o que havia acontecido. Ele me contou algo que me fez refletir muito. Irmão, já ouvi histórias parecidas de outros motoristas. Pessoas que aparecem do nada, dão dicas importantes, protegem a gente de assaltos e depois desaparecem sem deixar rastro. Tem gente que acredita que são anjos disfarçados, outros dizem que são espíritos de pessoas que já morreram na estrada e ficaram para ajudar os caminhoneiros. Ele me contou que, nos anos 1980, uma enfermeira chamada Helena realmente trabalhou na região, mas havia morrido num acidente de trânsito na BR-365 quando voltava de uma visita à família. Dizem que ela ainda aparece para ajudar motoristas em situação de risco. Não sei se essa história é verdadeira ou apenas coincidência. O que sei é que Helena, seja quem fosse, me salvou de um possível assalto. Ela percebeu um perigo que eu nem havia notado e, de alguma forma, me protegeu. Pesquisei mais sobre o assunto e descobri que casos de carona fantasma são relativamente comuns nas estradas brasileiras. Sempre pessoas que aparecem quando o motorista precisa de companhia ou proteção, oferecem ajuda valiosa e depois desaparecem sem explicação. Hoje acredito que existem forças espirituais que cuidam de nós, caminhoneiros. Pessoas que talvez já foram da estrada em vida e continuam ajudando mesmo depois da morte. Ou talvez sejam mesmo anjos que se manifestam nas horas de maior necessidade. O importante é que aprendi a confiar mais na intuição e a aceitar ajuda quando ela aparece, mesmo que não entenda completamente sua origem. Na estrada, a gente aprende que nem sempre precisa entender tudo. Às vezes, é melhor apenas agradecer pela proteção recebida. Mantenho comigo até hoje o número de telefone que Helena me deu. Um número que, quando ligo, sempre dá como inexistente. É minha forma de lembrar que na estrada acontecem coisas que desafiam nossa compreensão, mas que nem por isso são menos reais ou menos importantes. Se você já teve uma experiência parecida na estrada, compartilha nos comentários. Essas histórias nos ajudam a entender que não estamos sozinhos por aí, que sempre há alguém cuidando de nós, mesmo quando não percebemos. E não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações. Ainda tenho muitas outras histórias para contar, muitos outros mistérios da estrada para compartilhar com vocês. Relato 5. Escuta aqui, irmão da estrada. Deixa eu te contar um causo que aconteceu comigo mesmo, lá pelos lados da Castelo Branco, numa dessas madrugadas que a neblina grudava no para-brisa, que nem fantasma querendo entrar na cabine.
Era inverno de 2019. Eu estava descendo de São Paulo, carregado de eletrônicos para Sorocaba, quando me deparei com uma situação que até hoje me faz questionar o que é real e o que não é nessa vida de estradeiro. Era por volta das 3 da manhã quando avistei as luzes do pedágio. Nada demais, rotina de quem vive na estrada. Mas quando cheguei na cabine, a moça, uma mulher de seus 40 anos, cabelo preso, uniforme azul marinho impecável, me disse que o valor era R$ 47,80. Estranhei na hora, porque conhecia aquela praça como a palma da minha mão, e o preço sempre foi na faixa dos 30 e poucos reais. Moça, falei, tem certeza desse valor? Passo aqui toda semana e nunca foi isso aí. Ela me olhou com uma expressão vazia, daquelas que você vê em gente que trabalha no automático há anos, e repetiu: R$ 47,80, senhor. Paguei, claro. Na estrada a gente não discute essas coisas, ainda mais de madrugada. Peguei a nota fiscal, joguei no porta-luvas e segui viagem. Mas uma sensação estranha ficou grudada em mim, sabe? Como quando você sente que alguma coisa não está no lugar certo. No final da semana, quando fui acertar a prestação de contas com o patrão, separei todas as notas fiscais dos pedágios. Foi aí que quase caí da cadeira. A nota fiscal daquele pedágio marcava R$ 32,40, o valor normal que eu sempre pagava. Mas eu tinha certeza absoluta de que tinha pago R$ 47,80. Peguei o cartão de débito, fui no banco conferir o extrato. Lá estava, débito de R$ 47,80 na praça de pedágio da Castelo Branco. Diferença de R$ 15,40 entre o que eu paguei e o que constava na nota fiscal. Voltei na empresa, mostrei para o seu João, meu patrão há mais de 15 anos. O homem pegou a nota, olhou o extrato, coçou a cabeça e disse: "Isso aí tá errado, Marcão. Nota fiscal não mente." Decidi ir atrás da verdade. Na semana seguinte, passei de novo pelo mesmo pedágio, no mesmo horário. Dessa vez, prestei atenção em tudo. A placa luminosa acima da cabine marcava 32,40, igual sempre foi. A mesma moça estava lá e quando chegou minha vez, ela disse naturalmente: R$ 32,40. Paguei e peguei a nota fiscal. Tudo normal. Mas a sensação de que tinha acontecido algo inexplicável na semana anterior não saía da minha cabeça. Conversei com outros colegas que faziam a mesma rota. O Toninho, que trabalha na mesma empresa há 20 anos, me disse que já tinha ouvido falar de situações parecidas. Pedágios que cobravam valores diferentes do que constava na nota fiscal, sempre de madrugada, sempre com funcionários que pareciam estar no mundo da lua. "Sabe o que eu acho, Marcão?" me disse o Toninho, enquanto tomávamos um café no posto. "Tem coisa nessa estrada que a gente não entende. Lugares que funcionam diferente, principalmente na calada da noite." Curioso com a história, resolvi pesquisar na internet se mais alguém havia passado por situação parecida. Encontrei um fórum de caminhoneiros onde um rapaz de Minas Gerais relatava exatamente a mesma coisa. Tinha pago um valor numa praça de pedágio na BR-381, mas a nota fiscal marcava outro valor, menor. Nos comentários, outros colegas confirmavam situações similares. Sempre de madrugada, sempre com essa sensação de que alguma coisa não estava certa. Um motorista de Goiás escreveu: "Já aconteceu comigo 3 vezes, sempre pago a mais do que deveria, mas a nota fiscal vem certa. É como se existisse 2 mundos funcionando ao mesmo tempo." Semanas depois, voltei a passar pelo mesmo pedágio na madrugada, agora com uma estratégia. Levei meu celular e gravei toda a aproximação. Na gravação, dá para ver claramente a placa marcando 32,40 ali, a funcionária dizendo o mesmo valor, eu pagando e recebendo a nota fiscal correta. Mas sabe o que é o mais intrigante? Quando assisti o vídeo em casa, percebi algo que não tinha notado na hora.
Logo após eu passar pela cancela, por uma fração de segundo, a placa luminosa piscou e mostrou 47,80, voltando em seguida para o valor normal. Como se por um instante aquele pedágio tivesse funcionado numa realidade diferente da nossa. Essa experiência me fez pensar muito sobre a natureza da realidade que a gente vive na estrada. Será que existem momentos, lugares, situações onde as regras normais não se aplicam? Onde o tempo e o espaço funcionam de forma diferente? O que mais me intriga não é ter pago R$ 15 a mais. Dinheiro vai e vem. O que me deixa pensativo é a certeza de que por alguns minutos naquela madrugada eu estive em algum lugar que não seguia as mesmas leis que o resto do mundo. Na estrada, a gente aprende que nem tudo tem explicação lógica. Às vezes, a vida nos apresenta situações que desafiam nossa compreensão, que nos fazem questionar o que achamos que sabemos sobre a realidade. O importante é manter os pés no chão e o coração aberto para os mistérios que a vida coloca no nosso caminho. E sempre, sempre conferir a nota fiscal. Não só pelos R$ 15 de diferença, mas porque às vezes ela é a única prova de que o impossível realmente aconteceu. Relato 6. Irmão da estrada, o que eu vou te contar agora mexe com uma ferida que nunca cicatriza direito no coração de quem vive de caminhão. A saudade dos companheiros que já se foram. História que aconteceu com o Joaquim, motorista de Ribeirão Preto, homem sério que nunca foi de papagaiar besteira no rádio. Caso que vai fazer você repensar tudo que sabe sobre vida, morte e os mistérios que conectam uma coisa na outra. Era uma noite de dezembro de 2020, dessas que o calor grudenta no corpo e o ar parece pesado de tanta umidade. Joaquim vinha carregado de açúcar de Araraquara com destino a Santos, descendo a serra numa velocidade de tartaruga respeitosa, quando resolveu ligar o PX para matar a solidão da madrugada. Canal 11, como sempre. Lugar onde os caminhoneiros de verdade se encontram para trocar informação sobre trânsito, fiscalização, tempo e, claro, para dividir a angústia de estar longe de casa numa noite que parece não ter fim. Aqui é o Joaquim no Scania azul, descendo Imigrantes, quilômetro 42. Tem alguém na escuta? Chamou no microfone, esperando ouvir a voz amiga de algum colega na mesma situação. O que veio de resposta foi uma voz que gelou seu sangue. E aí, Joaquim? Aqui é o Pedrão da Volvo branca. Como é que tá, parceiro? Joaquim quase perdeu o controle do caminhão. Pedrão tinha morrido 6 meses antes, num acidente na BR-116, perto de Campina Grande. Ele mesmo tinha ido no velório, tinha carregado o caixão no ombro junto com outros 5 colegas. Com a mão tremendo, Joaquim apertou o PTT. Pedro, é você mesmo? Claro que sou eu, irmão. Tô aqui na estrada, igual sempre. Escuta só, tem blitz no quilômetro 60, Polícia Civil, melhor maneirar na descida. A voz era inconfundível. Aquele jeito meio arrastado de falar, o sotaque do sertão da Paraíba, a forma como falava Polícia Civil em vez de simplesmente polícia. Era Pedrão, sem sombra de dúvida. Joaquim parou no primeiro posto que encontrou. Desceu do caminhão com as pernas bambeando. Ligou para a esposa do Pedro, a Dona Maria, que morava em João Pessoa. Dona Maria, disse com a voz embargada, a senhora tá bem? Tá tudo certo aí? Tô sim, Joaquim. Por que a pergunta? É que... Não, deixa pra lá. A senhora precisa de alguma coisa? Dona Maria ficou quieta por um momento, depois suspirou. Joaquim, você ouviu ele no rádio, não foi? Joaquim quase deixou o telefone cair. Como é que a senhora sabe? Porque você não é o primeiro, meu filho. Já ligaram aqui 4 colegas dele, contando a mesma coisa. Todos ouviram a voz do Pedro no PX, sempre dando dicas sobre blitz, sobre buraco na pista, sobre tempo. Dona Maria contou que, desde que Pedro morreu, ela vinha recebendo ligações de caminhoneiros assustados, todos relatando conversas com o marido falecido no rádio. Sempre no canal 11,
sempre entre meia-noite e 5 da manhã, sempre dando informações úteis para os colegas. O estranho é que as informações sempre estão certas, disse ela. Os meninos falam que quando o Pedro avisa sobre blitz ou problema na pista, sempre tem mesmo. Joaquim decidiu investigar mais a fundo. No posto onde parou, conversou com outros motoristas. Um deles, Zé da Silva, também tinha ouvido Pedrão no rádio 2 semanas antes. Rapaz, eu estava subindo Regis Bittencourt quando ouvi aquela voz conhecida no PX. Era Pedrão, sem dúvida. Ele me avisou que tinha uma árvore caída no quilômetro 380. Pensei que estava ficando maluco, mas quando cheguei lá, tinha a árvore mesmo, recém-caída, com o pessoal da concessionária começando a tirar. Outros colegas confirmaram situações parecidas. Sempre Pedrão, sempre dando informações corretas, sempre cuidando dos companheiros como fazia em vida. Um motorista mais velho, seu Antônio de Alagoas, disse algo que ficou gravado na mente de Joaquim. Menino, tem gente que morre, mas não consegue largar a estrada. O Pedro era desses. Vivia mais no caminhão do que em casa. Natural que a alma dele continue por aí, cuidando da gente. Nas semanas seguintes, Joaquim passou a ligar o PX toda vez que pegava estrada de madrugada. E por 3 vezes mais ouviu a voz de Pedrão, sempre prestativa, sempre cuidadosa, sempre com informações precisas sobre as condições da estrada. A última vez foi especialmente marcante. Joaquim vinha de São José do Rio Preto, carregado de carne bovina, quando ouviu no rádio. Joaquim, aqui é o Pedro, escuta bem. Para na próxima balança e verifica a tua amarração. O cabo do lado direito está frouxo. Joaquim parou, conferiu e realmente o cabo estava começando a afrouxar. Se não tivesse parado, poderia ter perdido parte da carga ou, pior, causado um acidente grave. Obrigado, irmão, sussurrou para o rádio, mas não houve resposta. Essa experiência mudou a forma como Joaquim enxerga a morte e a continuidade da vida. Para ele, ficou claro que existem laços que nem mesmo a morte consegue romper, especialmente entre homens que dividiram anos de estrada, perigos, madrugadas e a solitude que só quem vive de caminhão conhece. O Pedro continua cuidando da gente, conta Joaquim para quem quiser ouvir. Só mudou de dimensão, mas continua na estrada, continue sendo o companheiro leal que sempre foi. Na estrada, a gente aprende que a amizade verdadeira transcende até mesmo a morte. Os laços criados entre caminhoneiros, baseados na confiança mútua, no cuidado uns com os outros, na solidariedade em momentos difíceis, são tão fortes que nem o fim da vida física consegue desfazê-los. E talvez seja isso o que mais importa, saber que mesmo quando partirmos desta vida, se formos pessoas de bem, se cuidarmos dos nossos, nossa essência continuará de alguma forma cuidando daqueles que amamos. O rádio PX continua funcionando no caminhão de Joaquim. E de vez em quando, nas madrugadas mais solitárias, ele ainda liga esperando ouvir aquela voz amiga que o ensinou que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem mesmo a fronteira entre a vida e a morte. Relato 7. Escuta bem, companheiro, que essa história que eu vou te contar mexe com os alicerces do que a gente pensa que sabe sobre geografia, sobre mapas e sobre a realidade que nos cerca. Aconteceu com o Carlinhos, motorista de Goiânia, que há 15 anos faz a rota entre o interior de Goiás e São Paulo. Homem metódico que conhece cada pedaço de asfalto como se fosse quintal da própria casa. Era uma tarde de março de 2021, céu limpo, sol forte, típico do Cerrado, quando Carlinhos vinha carregado de soja de Rio Verde com destino a Paulínia. Estava na altura de Itumbiara, na BR-153, quando avistou uma obra na pista, dessas reformas que a gente sempre encontra nas estradas brasileiras. Um funcionário da concessionária, de colete laranja e capacete branco, sinalizava o desvio para a direita. Uma placa temporária indicava desvio,
Siga em frente, 15 quilômetros. Carlinhos não estranhou. Era rotina. Entrou no desvio, uma estrada duplicada, bem asfaltada, com sinalização impecável. Melhor até que muitas rodovias principais que ele conhecia. Depois de uns 10 quilômetros rodando nessa estrada desconhecida, mas bem conservada, avistou uma placa verde padrão DNT. Bem-vindos a Águas Santas, população 12.847 habitantes, fundada em 1887. Águas Santas? Pensou. Nunca ouvi falar dessa cidade. Carlinhos parou num posto moderno na entrada da cidade. Lugar bonito, arrumado, com uma arquitetura que misturava colonial com contemporâneo. O frentista, um rapaz jovem, simpático, veio atendê-lo. Primeira vez em Águas Santas? Perguntou enquanto checava o óleo. Sim, respondeu Carlinhos. Aliás, onde exatamente fica essa cidade? Nunca vi no mapa. O rapaz sorriu. Ah, a gente tá meio escondidinho mesmo, entre Itumbiara e Catalão. Cidade pequena, tranquila. O senhor vai seguir pela estrada principal até encontrar a BR-153 de novo, uns 20 quilômetros à frente. Carlinhos pagou, agradeceu e seguiu viagem. A cidade era mesmo bonita. Casas bem cuidadas, uma igreja antiga no centro, praça com jardim bem aparado, pessoas na rua com aquele ar sereno de interior. 20 quilômetros depois, chegou numa rotatória que o levou de volta à BR-153, exatamente onde a obra deveria terminar. Tudo normal, nada para estranhar. Na semana seguinte, de volta ao escritório da transportadora, Carlinhos mencionou casualmente a cidade de Águas Santas para o despachante, Sérgio, que conhece o interior de Goiás como ninguém. Águas Santas? Sérgio franziu a testa. Rapaz, nunca ouvi falar. Entre Itumbiara e Catalão, só tem fazenda e mais fazenda. Intrigado, Carlinhos abriu o Google Maps no celular. Procurou por Águas Santas na região. Nada. Tentou Águas Santas, Goiás. Apareceram algumas cidades em outros estados, mas nada entre Itumbiara e Catalão. Foi ao IBGE, consultou a lista oficial de municípios goianos. Águas Santas não constava. Procurou em sites de história de Goiás, em arquivos estaduais, nada. Isso não pode estar certo, pensou. Eu estive lá, vi o posto, conversei com o frentista, passou pela praça. Carlinhos decidiu voltar lá na semana seguinte. Passou no mesmo local da obra, que já havia terminado, pista liberada normalmente. Não havia qualquer desvio, qualquer entrada para a estrada duplicada. Parou no acostamento, desceu do caminhão, caminhou pelo mato. Nada. Só cerrado típico, nenhum vestígio de estrada asfaltada. Conversou com caminhoneiros que faziam a mesma rota. Ninguém conhecia Águas Santas. Um colega, Valdeci de Anápolis, disse algo perturbador. Carlinhos, semana passada eu passei exatamente no local que você está falando. Não tinha obra nenhuma, cara. Pista liberada normal o tempo todo. Mas a situação mais estranha aconteceu quando Carlinhos encontrou Toninho, outro motorista da mesma empresa. Rapaz, disse Toninho, você não vai acreditar. Faz 2 meses que eu passo nessa estrada toda semana e nunca teve obra nenhuma ali. Mas semana passada uma coisa esquisita. Sonhei que estava dirigindo numa cidade chamada Águas Santas. Cidade bonita, com uma igreja antiga e um posto moderno. Carlinhos ficou obcecado com o mistério. Voltou ao local mais 3 vezes, sempre no mesmo horário que tinha passado na primeira vez. Nada. Nem sinal de obra, nem entrada para desvio, nem rastro da estrada duplicada que tinha percorrido. Começou a questionar a própria sanidade. Será que tinha sonhado? Será que tinha tido algum tipo de alucinação? Mas os detalhes eram vívidos demais. O cheiro do café no posto, a textura da nota de dinheiro que tinha usado para pagar o combustível, a sensação do volante nas mãos, percorrendo aqueles 40 quilômetros de estrada. Um dia, numa conversa com a esposa, ela disse algo que o fez pensar.
Carlinhos, você já considerou a possibilidade de ter visitado algum lugar que existe numa dimensão diferente da nossa? Lugar que só se manifesta em certas condições para certas pessoas? Essa experiência mudou profundamente a visão de mundo de Carlinhos. Ele passou a acreditar que a realidade é muito mais complexa e misteriosa do que aparenta. Que existem lugares, momentos, situações que escapam aos nossos mapas, aos nossos instrumentos de medição, à nossa compreensão comum. Talvez, reflete ele hoje, existam cidades, estradas, pessoas que existem paralelas ao nosso mundo e que de vez em quando, por razões que não compreendemos, essas realidades se cruzam. Na estrada, a gente aprende a respeitar os mistérios que não conseguimos explicar. Às vezes, a vida nos apresenta experiências que desafiam tudo que achamos que sabemos sobre a realidade. E talvez o mais sábio seja aceitar que existem coisas além da nossa compreensão, manter a mente aberta para possibilidades que não cabem nos nossos mapas mentais. Carlinhos continua fazendo a mesma rota toda semana. E sempre, ao passar pelo local onde encontrou o desvio para Águas Santas, diminui a velocidade e olha atentamente para os dois lados da estrada. Não em busca de explicações, mas com esperança. Esperança de um dia poder revisitar aquele lugar bonito e tranquilo que por algumas horas lhe mostrou que o mundo é muito maior e mais misterioso do que qualquer mapa pode registrar. Relato 8. Chegamos ao último causo desta jornada, companheiro, e deixei o mais arrepiante para o final. História que aconteceu com a Simone, uma das poucas mulheres que enfrentam a estrada de caminhão no interior da Bahia. Pessoa séria, organizada, que há 12 anos faz transporte de cargas entre Salvador e o interior nordestino, sem nunca ter dado motivo para reclamação. Era uma segunda-feira de agosto de 2020, ainda no auge da pandemia, quando Simone pegou um frete especial, levar medicamentos de Salvador para hospitais do interior. Carga delicada, tempo apertado, responsabilidade dobrada. Na transportadora, recebeu o romaneio das mãos do despachante Wilson, homem de confiança que trabalha na empresa há 20 anos. Documentos em ordem, lacres conferidos, tudo certinho como sempre. Simone guardou os papéis na pasta específica que mantém na cabine, lugar onde ficam todos os documentos de carga, sempre organizados com o mesmo cuidado que tem com tudo na vida. Quando parou para almoçar em Feira de Santana, resolveu conferir mais uma vez os documentos. Foi então que encontrou, entre as folhas do romaneio oficial, um bilhete escrito à mão, em letra cursiva bem caprichada. Simone, cuidado com o caminhão branco sem placa que está seguindo você desde Candeias. Não pare em lugares isolados. Procure sempre postos com movimento. Ele tem intenções ruins. Uma amiga que se preocupa. O sangue de Simone gelou. Olhou pelo espelho retrovisor e lá estava. Um caminhão branco, realmente sem placa, parado a uns 200 metros do restaurante. Tinha notado o veículo algumas vezes na estrada, mas sem dar muita importância. Coincidência acontece. Mas agora, com o bilhete na mão, a situação ganhou uma dimensão completamente diferente. Simone ligou imediatamente para Wilson na transportadora. Wilson, você colocou algum bilhete no meio dos documentos? Que bilhete, Simone? Eu não coloco nada além dos papéis da carga. Alguém mais tem acesso aos documentos antes de me entregar? Ninguém. Os papéis ficam na minha mesa, eu pego direto na Receita Federal e entrego para você. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Simone contou sobre o bilhete e sobre o caminhão branco. Wilson ficou preocupado. Olha, pode ser paranoia minha, mas semana passada teve uma tentativa de assalto na BR-101, perto de onde você está. Caminhão branco, sem identificação. O motorista conseguiu escapar, mas os bandidos estão agindo na região. A informação fez o estômago de Simone embrulhar. Quem quer que tivesse escrito aquele bilhete sabia de algo que ela não sabia. Mas a grande questão
permanecia. Como alguém tinha conseguido colocar aquele papel no meio de documentos oficiais, lacrados, que tinham ficado o tempo todo na posse de Wilson ou na dela? Simone ligou para a polícia militar, relatou a situação. O sargento que atendeu levou a sério. Senhora, a gente vai mandar uma viatura te escolar até o próximo posto da PRF. Tem mesmo uma quadrilha agindo na região. No posto da Polícia Rodoviária Federal, Simone mostrou o bilhete para o inspetor Marcos, homem experiente que havia visto de tudo em 15 anos de estrada. Dona Simone, disse ele depois de examinar o papel, essa letra é feminina, de pessoa educada. E olhe só, o papel é daqueles com marca d'água, papel de qualidade. Não é qualquer pessoa que tem acesso a material assim. O inspetor pegou o telefone, fez algumas consultas. Depois de uns 20 minutos, voltou com informações que deixaram Simone ainda mais confusa. O caminhão branco que a senhora descreveu foi apreendido ontem à noite, numa operação em Jacobina. Os ocupantes confessaram que estavam seguindo caminhões de carga há uma semana, esperando a oportunidade certa para agir. A senhora era mesmo o próximo alvo. Mas como alguém sabia disso ontem para escrever o bilhete? Perguntou Simone. O inspetor coçou a cabeça. Essa é a parte que não entendo. Simone entregou a carga sem problemas, mas a questão do bilhete continuou martelando na sua cabeça. De volta a Salvador, procurou um especialista em grafologia, tentando descobrir alguma pista sobre quem poderia ter escrito o recado. O grafólogo, Dr. Roberto, analisou o bilhete por mais de 1 hora. Sua conclusão foi perturbadora. Simone, essa é a letra de uma mulher de meia idade, bem educada, com formação superior. Pelo traçado, diria que é alguém da área da saúde, enfermeira ou médica. E mais, pela forma como segura a caneta, essa pessoa está acostumada a escrever relatórios, anotações técnicas. Simone não conhecia ninguém com esse perfil que tivesse acesso aos documentos da transportadora. Semanas depois, conversando com outras mulheres caminhoneiras num encontro em Vitória da Conquista, Simone relatou sua experiência. Uma colega, Maria das Graças, contou algo impressionante. Simone, minha avó sempre dizia que existem pessoas especiais, sensíveis a perigos que ainda não aconteceram, que de alguma forma conseguem mandar avisos para proteger quem está em risco. Ela chamava de anjos da guarda terrenos. Outra colega, Joana de Sergipe, completou. Pode ser que alguém tenha sonhado com o perigo que você ia enfrentar e, sem saber bem porquê, sentiu a necessidade de te avisar. Essa experiência ensinou a Simone que existem forças protetoras na vida que agem de formas que não compreendemos completamente. Que às vezes recebemos ajuda de lugares inesperados, de pessoas que talvez nem conheçamos, mas que de alguma forma estão conectadas conosco numa rede invisível de cuidado e proteção. Hoje eu acredito, diz ela, que quando a gente vive uma vida reta, cuidando do seu trabalho e respeitando as pessoas, essas mesmas energias boas voltam para proteger a gente nos momentos de perigo. O bilhete ela guarda até hoje na carteira, ao lado da carteira de motorista. Não como curiosidade, mas como lembrança de que nunca estamos completamente sozinhos na estrada da vida. Sempre há alguém, em algum lugar, velando por nossa segurança. Simone continua fazendo suas rotas pelo interior da Bahia, mas agora com uma consciência diferente. A de que existe uma rede invisível de proteção e cuidado que conecta todas as pessoas de bem. E que às vezes, quando menos esperamos, essa rede se manifesta de formas misteriosas para nos livrar do mal. A estrada me ensinou, diz ela hoje, que a bondade verdadeira não conhece limites de tempo e espaço. Onde quer que esteja a pessoa que escreveu aquele bilhete, neste mundo ou em outro, eu sou eternamente grata. Ela salvou minha vida. E aí estão, companheiro da estrada, mais causos que mostram que nossa vida de caminhoneiro vai muito além do asfalto, da carga e do combustível. Cada história que você acabou de ouvir aconteceu de verdade, com gente séria,
trabalhadora, que não tem tempo nem paciência para inventar fantasias. O pedágio que cobrava valores impossíveis, as vozes dos colegas que partiram ainda cuidando da gente pelo rádio PX, a cidade que existe, mas não consta em mapa nenhum, e o bilhete misterioso que salvou uma vida. Tudo isso faz parte dessa realidade complexa e cheia de mistérios que é a vida na estrada. Esses causos nos ensinam que a realidade é muito mais rica e misteriosa do que a gente imagina. Que existem forças, dimensões, conexões que escapam à nossa compreensão comum, mas que se manifestam quando menos esperamos, sempre para nos proteger, nos orientar, nos fazer companhia na solidão da madrugada. Na estrada, a gente aprende a respeitar esses mistérios, não porque somos supersticiosos, mas porque somos sábios o suficiente para reconhecer que nem tudo na vida tem explicação lógica. E que talvez seja exatamente essa dose de mistério que torna a nossa profissão tão especial, tão cheia de histórias que merecem ser contadas e recontadas. Então, da próxima vez que você estiver na boleia, sozinho na madrugada, lembre-se, você não está realmente sozinho. Há toda uma rede invisível de proteção, cuidado e companheirismo que conecta todos nós, caminhoneiros de verdade, numa fraternidade que nem a morte consegue quebrar. Mantenha os olhos na estrada, o coração aberto para os mistérios da vida e a certeza de que, enquanto formos pessoas de bem, sempre haverá forças maiores cuidando do nosso caminho. A estrada continua, companheiro, e os mistérios também.